pessoal, bom dia a todos vocês, eu sou o Romulo Andrade e hoje eu estou de volta ao canal, pessoal, trazendo para vocês um vídeo ensinando, mostrando como fazer uma lacagem de verniz espelhada, uma lacagem lisa, uma lacagem padrão, uniforme, uma lacagem que não será necessário efetuar depois o lixamento com lixa 1500, 2000, 3000, né, agredir o verniz de uma forma tão bruta para estar efetuando o polimento. Pessoal, só que antes eu gostaria de pedir a cada um de vocês que está aí vendo esse vídeo, para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho de notificação, ajude, pessoal, esse vídeo a alcançar outros profissionais, outras pessoas que estão iniciando na área, e vamos embora para o nosso vídeo. Galera, aqui eu tenho um para-choque de uma BMW. Esse para-choque já efetuei aqui a aplicação da tinta, né? Já que hoje o processo é aplicação de verniz, catalisação, diluição e aplicação do verniz. Verniz espelhado, um verniz padrão, um verniz todo por igual, né? Aquele aspecto original todo por igual. Sem estar uma parte mais lisa, uma parte mais carregada, não. Hoje eu vou mostrar para vocês também, dentro desse contexto, regulagem de pistola. Sem muitas delongas, vamos embora para o nosso vídeo. Aqui tem um verniz, né, um verniz da K-Sistema, e aqui também tem outro verniz da K-Sistema. Ambos mesma marca, né, mesma linha. O que é que muda nesses vernizes? Primeira coisa, galera, para a gente ter uma boa lacagem, uma boa aplicação do material, nós temos que, como profissional, temos que primeiro, informar que tipo de material estamos usando, se ele é um material ultra alto sólido, se ele é um material alto sólido ou se ele é um material médio sólido. Essa primeira etapa, para mim saber até a forma correta de eu estar efetuando a aplicação desse verniz, eu preciso saber qual material estou utilizando, se é um ultra alto sólido, um alto sólido ou um médio sólido. Romulo, como identificar isso? Tá aqui, pessoal, lógico que todo material automotivo, quem conhece sabe, traz aqui uma tabela do fabricante, né, um manual de instrução informando, né, a composição do material, se é 2x1, se é 3x1, né, o tempo de secagem ao ar livre, o tempo de secagem em cabine, aqui tem quantidade de demão suficiente para atingir as micras, né, específica para a qualidade do material. Normalmente é entre 50 e 55 micras, já é o suficiente para o material tá tendo uma espessura boa, para estar fazendo a proteção da tinta, fazendo a proteção contra os raios ultravioleta. Então, o primeiro passo, eu tenho aqui dois vernizes da mesma linha, só que ambos diferentes. Um verniz é o 4050 HS, alto sólido, e eu tenho o 4000, que é o verniz UHS, ou seja, ultra alto sólido. Basicamente, por norma, esse verniz ele tem um poder de proteção superior a este, contra os raios ultravioleta, porque ele é um ultra HS. Correto, galera? Agora, a primeira questão, o que vai determinar o acabamento final, a perca de brilho, espessura, né, do material que vai estar na peça. Primeira questão, galera, catalisação e diluição. Eu como profissional tenho a obrigação de identificar se ambos, qualquer um desses materiais, o que eu for usar, no caso eu vou usar esse HS, eu tenho obrigação como profissional, primeiramente, identificar a proporção do material, se é 2x1, se é 3x1. Né? Normalmente os vernizes eles são 2x1. Mas já peguei casos de verniz rápido aí, ser 3x1, ou até 4x1. Já peguei material aí, um verniz rápido, isso vai muito da qualidade do material, do que ele é. Se é um verniz rápido, se é um verniz lento, né? Tem todas essas dinâmicas. Então, por isso o ideal é estar lendo aqui o manual de instrução. Então, como eu identifico a composição desse material, se ele é 2x1? A tabela. Se ele é um material para ser diluído, a tabela, certo? Tem muitos profissionais que pegam um material desse que não é para ser diluído, galera, e dilui.
é onde depois o material ele dá uma queda drástica de brilho, uma perca muito drástica de brilho. Ele às vezes não seca bem, não, né, leva, talvez se o material por norma do fabricante levaria, dá um exemplo, 24 horas para secar o ar livre, ele dá aí 3 dias, ainda 48 horas, ou aquele verniz ainda muxibento, aquele verniz, né, com aquele aspecto mole, meio pregando. Por quê? Catalisação, diluição da forma errada, da forma inadequada. Então, como eu identifico? Aqui está uma tabela. Normalmente, o material que é para ser diluído, ele vai trazer aqui, ó, seu primeiro quadradinho, A mais B, ou seja, 2 partes do material A, que é o verniz, por uma parte do material B, que é o catalisador. Certo, pessoal? Então, aqui eu já tive a identificação que esse material não é um material para ser diluído. Por quê? Se ele fosse um material para ser diluído, ele traria aqui, ó, A mais B mais C. Tipo, ele traria 2 partes do material A para uma parte do material B, para mais uma parte do material C, ou para 10% do material C, ou 15% do material C. Isso é quem iria estipular o fabricante, né, de acordo com a proporção de diluição. Então, aqui já é uma informação que se não tem um terceiro material, significa que esse material não é para ser diluído. É A mais B. A mais B. Aqui não entra o material C, galera. Não entra. Esse material não foi desenvolvido para ser diluído. A primeira informação muito importante é essa. Tem pessoas que pegam um material como esse e põem ainda 10, 15% de solvente. Errado. Seu material vai perder brilho, corre o risco de levar um tempo a mais para secar, né, porque retarda o processo de secagem dele. Então, a primeira questão é essa. Segunda questão, identificar se esse material é alto sólido ou médio sólido. Como eu identifico se o material é alto sólido ou médio sólido? Normalmente, galera, o material, quando ele é alto sólido, o fabricante fala que basta de meia demão, né, a 2 demão, ou de 2 a 3 demão. Meia demão a 1 demão é o quê? É meia, né, só um fumo, sem carregar muito a mão, é só aquela poeira assim primeiro, meio brilho, e depois segunda demão fechando. E isso significa que é um material alto sólido, ele tem um poder de cobertura muito grande, ele com 1 mão e meia já é o suficiente para ele atingir os 50 ou 55 micras de espessura. Ou, no caso, né, que é o caso desse aqui, ó. No caso desse material, se você olhar aqui, ó, o fabricante aqui fala, ó, demão, quantidade de demão, meia mais 1, significa 1 mão, né, meio brilho, e a segunda espera puxar, né, espera o tempo de evaporação correto, depois, segunda demão fechando. Ou seja, 1 demão e meia desse verniz, o HS 4000, ele já é o suficiente para atingir de 50 a 55 micras de espessura. Esse daqui já informa que para 2 demão, não tem exceção. Aqui está, 2 demão, né, com intervalo de 5 a 7 minutos de uma demão para outra, para atingir de 50 a 55 micras. Então, tá vendo? Mesma linha, mesma marca, só que o fato desse ser um ultra alto sólido e esse um alto sólido já informa que esse é 1 demão e meia, esses são 2 demãos para atingir 50 micras. Então, pessoal, imagina que eu vou aqui em algum desses 2 materiais. Ambos não são para diluição, tá vendo, galera? Tá aqui, ó. A mais B só, não tem mais C aqui, não tem. Quando é um material para ser diluído, ele vai te informar a porcentagem aqui de diluição. Se não tem porcentagem de diluição, é porque não é um material para ser diluído. Se você diluir, você pode ter certeza que você está fazendo da forma errada e o seu material vai perder brilho drasticamente, né? Já é comum todo material perder o brilho no processo de evaporação. Se você acrescentar diluente, solvente nesses 2 tipos de verniz, então acabou. Aí a perda de brilho vai ser ainda superior àquilo que já é comum, correto? Então aqui eu já identifiquei que é um material que não é para ser diluído e é um material que é alto sólido. Como eu identificaria se ele fosse um material médio sólido? Quando é um material médio sólido, galera, aqui na parte que informa as demãos para atingir a porcentagem de micra ideal,
vai estar assim, ó, tem alguns vernizes, quando é médio sólido ele traz de 2 a 3 demão para atingir 50 micras. Então aí você já sabe que superior a 2 demão, ele já não é um verniz alto sólido, ele já passa a ser um verniz médio sólido, correto? Então, primeira questão, eu tenho que identificar essas qualidades do verniz, galera. Por quê? Imagina que eu tenho um verniz aqui médio sólido, correto? Então, verniz médio sólido para aplicar nessa peça. Eu venho aqui, dou uma demão, espero 7 minutos, né? Ou de 7 a 10 minutos, também depende muito do dia, se estiver muito frio, para dar a segunda demão. Venho, dou uma demão, espero puxar, dou outra demão. Beleza, um verniz médio sólido. Eu não consegui atingir as 50 micras que o fabricante determina de espessura, porque eu só dei 2 demãos. E automaticamente, quando esse material, o solvente dele evaporar, né, porque ele já traz um solvente na sua produção, quando esse solvente evaporar, o que vai acontecer? Ele ainda vai perder ainda mais a espessura. Ou seja, se eu não conseguir atingir as 50 micras em 2 demãos, quando ele evaporar, ele ainda vai perder mais ainda a sua espessura. Ou seja, imagina que ele cai aí para 25 ou 30 micras. Né? O ideal é 50, ele caiu praticamente quase que para metade. Se você acha que um material desse vai apresentar uma qualidade ideal dentro das normas que são exigidas? Não vai. Então, o manual é para ser lido, estudado, justamente para isso, porque ele interfere na qualidade da sua aplicação, correto? Segunda questão, catálise, galera. Catálise. Eu tenho um verniz da Casa Sistema, eu não posso pegar um catalisador, por exemplo, da Besa, para catalisar esse material. Não posso. Por quê? Porque esse catalisador ele não foi desenvolvido e testado nesse verniz. Ele foi testado e desenvolvido para o verniz Besa. Talvez tenha composições nesse material que não é adequada para esse, ou talvez tenha composições nesse material que também não é adequada para esse. Então você corre um sério risco desse material, se você colocar a proporção de 2:1 nesse material, ele secar além do normal, né, e dar reação. Ele pode trincar todo, dar aqueles famosos pés de galinha que fala, pode ferver, pode acontecer várias coisas. Ou também pode ser ao contrário, pode acontecer de eu colocar esse catalisador nesse material e esse material não secar, não ter uma secagem ideal como deveria ter. Então, o ideal é sempre estar usando o material, né, da própria linha. Correto, pessoal? Nunca evitar utilizar marcas diferentes. Ah, mas eu sempre uso, nunca deu nada. Nunca deu, mas uma hora pode dar, pode acontecer. Porque são fabricantes diferentes, talvez levam composições diferentes. Certo, galera? Então eu vou estar aqui, ó, efetuando a catálise. É um material 2:1, como foi informado, né? Já identifiquei que ele é um material 2:1, não leva diluente, e ele é um material que atinge a norma de alto sólido, porque a sua característica aqui é 2 demão apenas para ele atingir de 50 a 55 micros. Então, vou estar aqui efetuando a sua catálise, 2:1, tem aqui um copozinho de catálise. Está fazendo aqui a média de 150 ml, galera. Não vou fazer muito, porque senão desperdiça o material. Se houver necessidade, eu preparo mais um tiquinho. É melhor do que estar jogando um material como esse, né, fora, um material caro, não é barato. Então, sempre faz uma quantidade que você vê que você acha que dá. Ah, ficou pouco, é melhor ser pouco, você ter que ir lá e fazer mais um pouquinho do que ter que fazer muito e depois ter que jogar fora, né? Ou tem pessoas também que fazem muito material, depois vem aqui, ó, dando um monte de demão até, não vou jogar o material fora. Isso também é errado, sobrecarrega a peça de material, né? A peça vai ficar com um aspecto sobrecarregado, vai ter excesso de material, isso é ruim, isso também afeta na qualidade do acabamento, né? Vai ficar aquela peça com um aspecto carregado, parecendo que está querendo escorrer, isso aumenta também o granulado da peça. Então, galera, corre o risco de escorrer, né? Uma peça como essa, por exemplo, tem que evitar o mais possível. Tá? Às vezes a gente sabe que acontece, mas imagina, escorre aqui nesses cantinhos, nesses vínculos onde é difícil estar fazendo a retirada do escorrido e acontece talvez ter que fazer um retoque ou pintar a peça de novo. Então, o ideal é assim, é aquilo que o fabricante determina, 2 demão, nada mais.
A mais B, certo, galera? Nada mais, aqui não leva solvente, aqui não leva nada. Pode acontecer, se precisar, né? O meu caso, como eu vivo em um país frio, que as temperaturas caem drasticamente, certo, pessoal? Independente se eu viver em um país fora ou no Brasil, galera, eu quero deixar bem claro para vocês que o processo de repintura, ele é padrão, ele não muda. O que muda, igual eu tô falando aqui agora, são as temperaturas. Nesse caso, eu trabalho em um país que a temperatura, em certa época do ano, ela cai drasticamente. Ela chega a atingir quase 0 graus, né? Ou às vezes até 0 graus. Então, eu posso acrescentar, igual hoje, é um dia que está um pouquinho frio, né? Está um pouquinho frio, assim, creio que deve estar entre a média dos 7 graus, 8 graus, né? O que é o abaixo do normal. Então, eu posso acrescentar um pouquinho de acelerador. Acelerador é um outro recurso que às vezes é bom se evitar, porque ele também, né, tem o poder de dar reação na peça. Se eu colocar um acelerador em excesso num verniz, ele vai amarelar o verniz, ou ele pode também acontecer do verniz ter uma perca muito drástica também de brilho, né? Porque ele acelera o processo de secagem, aí quando eu aplico aqui, ele cria uma película, uma camada logo por cima, muito rápida, sem antes o solvente do verniz evaporar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Isso aqui é para ser colocado, galera, aqui ó, o fabricante desse produto determina que em 1 litro de verniz, você colocar aqui menos um pouco do que meia tampinha dessa, ó. Isso é para vocês verem o tanto que um material desse é forte. Ou seja, para 1 litro de verniz, você colocar menos de meia tampinha dessa, imagina o poder que esse produto tem de acelerar a secagem. Hoje eu vou colocar só um pouquinho, porque senão essa peça também, né, não seca como se deve. Levando em conta, pessoal, que eu utilizo esse produto porque a minha cabine aqui, ela dá calor, mas ela não atinge um grau tão alto como, né, as cabines aí, cabines profissionais. Essa aqui foi uma cabine feita, desenvolvida por mim e um outro colega, então nós colocamos um processo de secagem nela, mas não é um processo tão potente igual as cabines compradas, essas cabines italianas e tal. Enfim, certo? Que eu vou pôr só um pinguinho mesmo, só para ajudar, ó. Os 2 pinguinhos já é o suficiente, pessoal. Você acha que isso aqui não dá efeito? Isso dá um efeito muito grande, certo? No verniz. Agora eu vou fazer a mistura, vou estar efetuando aqui a mistura, né, desse verniz. Mistura em seguida, vou estar coando ele e efetuando a aplicação na peça para vocês verem o acabamento que esse verniz, ele diluído ou catalisado da forma correta, o efeito que ele dá no acabamento final da peça. Igual eu falei com vocês, pessoal, esse acelerador que eu uso aqui, isso, por exemplo, quando eu morava aí no Brasil, não era como, na verdade, eu nunca nem utilizei acelerador no Brasil, porque é um país tropical, um país onde as temperaturas aí, o dia tá frio, vamos dar o exemplo, dá 12, 13, 14 graus, já é o nosso frio aí. Aqui não, aqui a temperatura cai quase que a 0, então, 12, 13 graus aí, ainda não é necessário estar utilizando um produto desse para acelerar a secagem, correto? Então, eu passei a usar isso quando eu vim morar em Portugal, porque realmente aqui o frio é intenso. Então, não aconselho vocês aí que trabalham num país que a temperatura é alta, utilizar esse tipo de produto, porque vai dar reação, isso é certo. Aí tá, efetuei que já foi, certo?
Produto bem misturado, né? Aqui, produto catalisado, misturado já na pistola. Agora, galera, um outro fato determinante, um outro fato assim que vai determinar mesmo o acabamento também, que vai influenciar no acabamento da sua peça, no acabamento final, no brilho, na lacagem, é a regulagem da pistola, pessoal. Tem gente que trabalha com a pistola com a pressão talvez ideal, mas que a abertura de vazão de material baixa, né? Ou alta demais também, sobrecarregar a peça de muito material. Quando é baixa, não deposita material na quantidade ideal para né? O material está abrindo, está dando aquele efeito espelhado. Quando é muito alta, carrega muito material, ou escorre, ou fica com aquele aspecto pesado, querendo escorrer, parece que a peça está toda querendo escorrer. Então, como identificar? Já ensinei, tem um vídeo meu anterior aí, que eu ensino como fazer, descobrir a característica da sua pistola de pintura ou da sua pistola de verniz, né, e fazer a regulagem. Essa pistola aqui eu sei que ela são 6 voltas completa, a vazão dela 100% aberta. Então eu utilizo ela sempre a 50% ou 55% de vazão aberta. Ou seja, se elas são 6 voltas, eu vou usar entre 3 a 3 voltas e meia de vazão, correto? Isso já é uma pistola que eu conheço há quase 4 anos, então não vou estar aqui entrando nesse método de novo e tal, mas lembrando que o ideal, o fabricante determina pelo menos 50% da vazão de material, né? Então aqui, ó, tenho uma volta, 2 voltas, 3 voltas e vou pôr aqui um pouquinho mais de 3 voltas. 3 voltas e 1/4 já é o suficiente. O leque eu gosto de trabalhar ele nessa pistola aqui. Essa pistola, igual eu falei, como é uma pistola que eu já conheço, eu gosto de trabalhar com o leque aqui, ó, 100% aberto. Ele é aberto, ele dá uma medida ideal, dá uma lacagem com aspecto muito bom. Então, aqui eu uso o leque 100% aberto e vazão de verniz, 3 voltas e 1/4 é o suficiente, ok? Agora eu vou estar aqui, galera, colocando a minha máscara, iniciando a lacagem. Vou arredar aqui. Pressão de ar, pessoal. A pressão de ar ideal para estar efetuando uma lacagem de um verniz ou de uma tinta PU é sempre 2 bar, né, ou 30 PSI. Né. Sempre dá um pouquinho a mais de 2 bar. 30 PSI vai dar um pouquinho a mais de 2 bar. Vai dar em torno de 2,1 bar. Certo? Essa é a ideal, a vazão ideal de ar para estar efetuando uma boa lacagem. Abaixo disso, você já vai cair aquele material com aspecto em cascada, aquela concentração baixa de material, já não vai ter pressão suficiente para o material bater na peça e estar fazendo a sua abertura, né, com aquele aspecto espelhado. Então tá aqui, ó 2,1 bar, certo, pessoal? Ó, pistola tá com gatilho solto. Pressão está lá em cima em quase 7 bar. Quando eu falo 2 bar, ponto 1 ou 3 PSI, galera, eu falo com o gatilho apertado. Ó, gatilho apertado ele tem que estar marcando essa proporção de 2,1 bar ou 3 PSI, correto? Quando eu solto, o ponteiro sobe, tá vendo? Ó, essa é a vazão de ar ideal para sua lacagem sair com aspecto espelhado, correto?
Aí tá, galera, ó, a primeira demão já foi aplicada, certo? Esperei um intervalo de 7 a 10 minutos para o processo de evaporação e só mostrar para vocês que, ó, como ele é um verniz alto sólido, mas para ele atingir as 50 micras é necessário 2 demão completa, né, 2 demão carregadas. Aqui eu já fiz a aplicação, ó, da primeira demão. Estou aproximando aqui para vocês verem. A primeira demão, olha o brilho, né, o espalhamento que este verniz já deu na peça. Ó, tá vendo? Que na primeira demão ele já deu aquele aspecto espelhado, né, liso, como deve ser. Automaticamente, na segunda demão, eu vou seguir o mesmo padrão e logo vou estar trazendo para vocês aí o resultado final dessa peça. Galera, não tem erro, se vocês seguirem esse procedimento, né, de acordo com o fabricante determina regulagem de pistola, pressão de ar, né, catálise ou diluição do material da forma correta, não tem erro, não tem erro, a qualidade do seu trabalho vai ser excelente, certo? Já volto com vocês mostrando o resultado. E aí tá, galerinha, pintura finalizada com sucesso, a lacagem espelhada, como prometido, tá aí seguindo as regras e as normas estipuladas pelo fabricante do verniz. E tá aí, pessoal, ó, uma lacagem espelhada, não há necessidade de correr lixa 2000, 3000 nessa peça, tá efetuando aquele polimento, né, que a maioria das oficinas faz, corre uma lixa na peça todinha, despulha a peça todinha. O que, ao meu ponto de vista, eu como profissional, acho errado, porque já que o verniz ele precisa ter uma micragem específica pelo fabricante, né, de 50 a 55 micros para poder tá fazendo a proteção ideal contra os raios ultravioleta, né? Então, tem pessoas que dá ali 2 demão e atinge a porcentagem de micros ideal que o fabricante determina. Depois vai lá, arranca aquilo tudo ali em torno de 20, 25% da micragem toda na lixa 1200, lixa 2000, lixa 2500, lixa 3000 e depois ainda o polimento, que também é um procedimento agressivo, né? É um procedimento que também afina o verniz ou a tinta. Então tá aí, galera, olha, uma lacagem espelhada, como prometido a vocês, ó, sem aquele aspecto casca de laranja, né, aquele granuladozinho original, ó, totalmente espelhada. Aqui o máximo que eu vou fazer, galera, para finalizar o acabamento dessa peça aqui, é vir localizado, aonde tiver um ciscozinho, um lixinho, eu vou vir com uma lixinha localizada, certo? Tá efetuando a retirada desse cisco, igual aqui mesmo, ó, caiu um cisquinho e tal. Eu vou estar efetuando a retirada de um cisquinho, outro somente localizada e fazer o polimento localizado, tá? Efetuar a montagem desse para-choque e processo concluído. Então tá aí, galera. Mais uma vez eu peço a todos vocês que estão vendo esse vídeo, deixe seu like aí, se inscreva no canal, ajude, galera, compartilhe esse vídeo o máximo, ajude ele a chegar a outros profissionais. Né? O meu objetivo, o meu intuito com os meus vídeos é estar passando a minha experiência, né, para outros profissionais, estar ajudando outros profissionais com a dificuldade que a gente enfrenta no dia a dia. Já que sabemos que, infelizmente, o setor automotivo
como posso dizer, às vezes tem um ambiente muito ingrato, às vezes trabalhamos 1, 2 ou 3 profissionais no mesmo ambiente, infelizmente ali encontramos um ambiente às vezes de disputa, né? Eu falo porque eu tenho 28 anos dentro de oficina, eu já passei por todos os tipos de ambiente. Então, o meu intuito com os meus vídeos é nada mais, nada menos do que ajudar você profissional que encontra suas dificuldades no dia a dia com relação à repintura automotiva. Um abraço, até o próximo vídeo. Tamo aí.